Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que eu uso a inteligência artificial aqui no meu dia a dia. E também algumas coisas que eu tenho percebido que a inteligência artificial está um pouquinho diferente do que no começo, quando a gente começou a usar os chatbots. Então a primeira coisa é, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu preciso criar um novo curso de Excel com VBA. Para esse curso de Excel com VBA, eu pensei em fazer o seguinte: eu vou trazer alguns dados ali, como se fossem dados com problemas de importação, e vou ensinar a criar códigos para limpar esses dados. Então eu peguei a inteligência artificial para gerar para mim uma tabela com esses códigos. O que eu fiz primeiro de tudo? Usei o ChatGPT, a versão 3.5, só para traduzir para o inglês um prompt, né, que eu gerei aqui, ó, gere uma tabela com dados fictícios de vendas, com as seguintes colunas: código do produto, nome do produto, quantidade e preço. Coloque alguns caracteres errados nos dados simulados, simulando erros em uma importação de dados. Aí peguei esse prompt aqui, pedi para gerar em inglês, para jogar lá no Bard em inglês, porque o Bard, quando você usa ele em inglês, ele já usa um pouco do Google Gemini, então o resultado dele é melhor. Tá aqui o resultado do Bard. Colocou alguns caracteres, ó, ele disse que isso aqui é um caractere estranho, ok, vírgula também, a gente poderia até considerar um caractere estranho aqui, né, as aspas, enfim, eu poderia trabalhar com esses dados aqui. Tá? Não foi assim exatamente da maneira que eu pensei, mas veio aí. Aí peguei o mesmo prompt e joguei lá no Bing Chat, e no Bing Chat eu trabalhei com o Bing Chat da minha conta pessoal, que é esse daqui. Ele me gerou a tabela e a tabela veio sem os erros, aparentemente, né, os erros que eu queria. E uma coisa interessante é que eu acho que as inteligências artificiais, elas estão colocando tanta validação, critério, ajuste, que quando você quer alguma coisa desse tipo, eu quero uma planilha com erros, ele tem dificuldade de colocar erros, né? E aí eu pedi aqui, ó, inclua erro nos nomes dos produtos. E aí aqui embaixo, ele mandou, gerou, aparentemente está tudo certo aqui. Aí ele disse o seguinte, ó: observe que alguns caracteres inseridos incorretamente na tabela simulam erros, blá 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 blá. E o nome do produto camisa foi digitado camisa com 2 cifrãos. Mas olha só, não tem isso aqui. Então, eu entendo que na hora de gerar o resultado da tabela, ele deve ter ali alguns controles internos para não gerar dados errados, para não gerar alucinação de dados. Então ele acaba corrigindo uma coisa que eu estou pedindo para gerar com erros. E isso daqui foi muito curioso, porque antigamente isso não acontecia. Eu falo antigamente, né? Antigamente, em inteligência artificial, é um mês atrás, tá? Mas talvez até um pouquinho mais, já faz tempo que eu uso pelo menos o ChatGPT 3.5 e ele gerava isso aqui com mais facilidade. Aí eu pedi para ele gerar com 30 linhas e incluir erros em todos os nomes de produtos. E aí aqui sim veio a tal da camisa errada, mas mesmo assim quase não tem outros erros, né? Enfim, não é exatamente o que eu queria erros em todos os nomes, para depois criar aí o meu código em VBA ensinando os alunos a limpar dados, né, usando o VBA. Eu também fiz a mesma coisa na minha conta com conta corporativa. Eu fiz exatamente os mesmos prompts. É engraçado que o primeiro veio aqui em negrito, então aparentemente tem alguma coisa diferente mesmo, tá? Note que alguns caracteres foram incluídos incorretamente. Batendo o olho aqui eu não vi, tá? Não vi nada incorretamente. Aí pedi de novo para gerar da mesma forma, aí ele colocou aqui um cifrãozinho aqui. E aí depois eu pedi para gerar em todos, e aqui sim veio do jeito que eu imaginava, tá vendo? Ó, o cifrãozinho aqui com simulando o erro, né? Então essa aqui já faz mais sentido com o que eu queria, tá? Mas assim, isto é uma coisa que eu uso no meu dia a dia, então eu realmente vou usar isso aqui. Vou clicar aqui, ó, para gerar no Excel, ele vai exportar para o Excel, eu já vou conseguir usar isso aqui lá no Excel, ó, isso mais rapidamente, tá? Aqui já está na minha conta do Microsoft 365, tá? Então já consigo usar diretamente. O Bard, ele também faz algo parecido com isso, né? Se eu precisar aqui,
ele gera. Ô, Sabino, vai devagar. Aí ele também gera lá no Google Sheets, tá? Ele exporta para o Google Sheets e faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele deixa um linkzinho aqui para você abrir no Google Sheets e aí ele abre o Google Sheets. Achei que o Bing Chat joga mais rapidinho, né? Fica mais rapidinho ali. Mas é interessante porque você pode trabalhar com planilhas, né? Utilizando aí a ideia das inteligências artificiais, tá bom? Eu usei aqui, mas eu confesso que assim, eu percebo nas inteligências artificiais agora um controle muito maior para gerar os dados de resposta, e isso faz com que, às vezes, coisas como essa, que eu preciso os dados com erros, a gente não consegue obter. Mas, por outro lado, você pode trabalhar com coisas que você já sabe fazer. Eu já sei fazer isso aqui. Eu poderia fazer isso aqui na mão, gerar ali alguns dados incorretos, mas a inteligência artificial, nesse caso, serve como um acelerador. Eu poderia também dizer o seguinte, ó, vou usar esse exemplo em um curso de Excel com VBA simulando limpeza de dados. Você tem outras ideias de diferentes abordagens para um curso de VBA para iniciantes? Então aqui, perceba, eu já sei o que eu quero fazer, eu já trabalho com isso aqui há muito tempo, eu já sou especialista nisso, não precisaria. Mas que ideias será que a inteligência artificial vai trazer? E aí eu posso aproveitar para ver se vem alguma coisa aqui, né? E aí, ó, que ótimo que você achou o exemplo útil. Aqui estão algumas ideias diferentes de abordagens para um curso de VBA iniciantes. Criar uma planilha de orçamento pessoal, automatizar tarefas repetitivas, criar jogos, criar um sistema de gerenciamento de estoque. Espero que essas ideias te ajudem. Se você precisar de mais ajuda, é só perguntar. Então, às vezes, você pode jogar aqui ideias, ou melhor, jogar aqui para inteligência artificial te dar ideias, porque às vezes ela não vai resolver o problema, mas você consegue gerar algumas ideias. Então, por exemplo, planilha de orçamento pessoal, para mim, não é algo tão voltado para o VBA, mas automatizar tarefas repetitivas é exatamente o que a gente faz. Então, eu poderia pedir detalhe possíveis ideias de... Vamos por aqui, ó, para o item 2 da lista. Vamos ver se ele vai manter direitinho o contexto. O ChatGPT mantém o contexto direitinho. Eu confesso que o Bing Chat, às vezes, ele faz umas coisas meio estranhas, né? Mas ele fez aqui certinho, ó. Aqui estão algumas ideias para automatizar tarefas repetitivas com VBA. Então eu pedi o item 2 e o item 2 é justamente automatizar tarefas repetitivas. Ou seja, está mantendo o contexto direitinho, né? E aí, ó, copiar e colar dados de uma planilha para outra, formatar células, criar células dinâmicas, automatizar a criação de gráficos. Aí vamos supor que eu me interessei por esse negócio de automatizar a criação de gráficos. Sugira formas de criar aulas para o item 4 sobre gráficos. Vamos ver aqui se ele vai manter o contexto direitinho de novo, né? Claro, aqui estão umas ideias para criar aulas sobre gráficos. Ó, só que agora ele não está mantendo o contexto, porque eu estou falando para ele sobre VBA e tal. E aí eu perguntei aqui, ó, ele me disse aqui, ó, automatizar a criação de gráficos. Se você precisa de criar gráficos regularmente, pode usar o VBA para automatizar esse processo. Você pode criar um botão que, quando clicado, cria um gráfico com base nos dados selecionados. E aí, ó, ele aqui está dizendo, eu pedi... Quer ver? Ó, o meu prompt é: sugira formas de criar aulas para o item 4 sobre gráficos. E aí ele começou a me dar ideias de gráficos sem VBA, né? Não gostei da resposta. Vou dar uma chance aqui, vou falar assim, ó. Eu me referia a
automação de gráficos com VBA. Vamos ver se, né, se resolve o problema. E eu confesso que assim, a inteligência artificial, hoje em dia, né, nós estamos aqui ainda engatinhando com inteligência artificial. É por isso que tem muita gente que não quer usar. E a minha dica sempre é: utilize, mesmo que ela não te ajude muito, mas isso aqui daqui a pouco vai ficar bem melhor e você já está sabendo utilizar, você já está sabendo fazer os prompts, já está mais ou menos com uma ideia de respostas, né? Olha aqui, ó. Claro, aqui estão algumas ideias para automatizar gráficos com VBA. Criar gráficos automaticamente, personalizar automaticamente, atualizar gráficos automaticamente, criar gráficos dinâmicos, gráficos interativos, enfim. E aí temos aí então uma inteligência artificial me ajudando a fazer uma coisa que eu já sei fazer e que talvez eu não vá usar exatamente o que a inteligência artificial está me dizendo, mas eu vou usar ideias e vou usar isso aqui como um acelerador no meu dia a dia. Então é muito importante que a gente entenda que começar a usar a inteligência artificial pode ajudar a gente a ter muito mais produtividade daqui a pouco. E claro, são duas coisas que estão acontecendo, né? Você aprendendo a usar a inteligência artificial e a inteligência artificial evoluindo muito rapidamente. Daqui a pouco a gente vai ter tarefas, não, né? A gente vai ter aí ferramentas muito mais interessantes para a gente usar de inteligência artificial. Tá bom? Estamos soltando vídeos todos os dias aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página aqui no LinkedIn. Então, não esqueça de seguir a gente ou se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo. Deixa nos comentários o que você quer ver aqui no Office Resolve. Me ajuda a te ajudar para a gente trazer sempre itens importantes, coisas que você vai precisar no seu dia a dia sobre inteligência artificial, Excel, Business Intelligence e tudo que a gente fala aqui no canal. Um abraço! Até o próximo vídeo.